falando sobre o desenvolvimento do escolar. Ocasionalmente, o pediatra é procurado porque o escolar, a criança, tem mau desempenho escolar. Tentar ajudar nesse ponto é uma tarefa difícil para o pediatra, visto que não somos pedagogos, professores, e sim médicos. Como ajudar a criança? Ocasionalmente, você consegue identificar alguns problemas que podem ser encaminhados, tratados, e isso vai ajudar no desempenho escolar da criança. Como, por exemplo, identificar uma criança com dislexia, uma criança com inteligência adequada, normal, porém que é incapaz de aprender a ler e, consequentemente, escrever. Há um problema nos fonemas. Identificando uma criança inteligente que, numa época em que deveria aprender a ler e escrever na alfabetização, não consegue desenvolver essa habilidade, podemos estar diante de um disléxico. E aí encaminharemos para a fonoaudióloga, para um trabalho, uma leitura em casa frequente com a família, diária, tudo isso vai mudando o padrão da criança até que ela consegue aprender a ler de fato. Então, há como interferir, como ajudar. E há também a situação do mau aluno, do mau desempenho, por um problema comportamental, que é a hiperatividade. O TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que não é algo consciente, é algo que acontece por um hipofuncionamento da região frontal do cérebro, de maneira que a criança é uma desinibida. Ela não tem limite. Ela vai à consulta, mexe em tudo, fala por cima de você, não deixa ninguém realmente entabular uma conversa, é difícil atendê-la. E o detalhe é que isso acontece de uma maneira frequente e espontânea. Isso não é forçado por parte da criança. Então, esse comportamento, uma grande característica dele é que ele se repete em diversos ambientes. Na escola, em casa, no play, na rua, com os amigos, no clube. E é um comportamento inadequado. De maneira que a criança começa a sofrer dificuldade de entendimento com outras crianças, ela tem dificuldade de concentração na escola e isso leva ao mau desempenho escolar. Lembrando que a maioria das crianças que tem mau desempenho escolar não o tem por hiperatividade. Desatenção. Não. São outros problemas pedagógicos, mas não em relação ao comportamento. Mas quando há o TDAH, há algo a ser feito. Como diagnosticar? Não há uma imagem que define o TDAH, não há um exame de sangue que defina. É uma questão identificada pelo comportamento. Como? Me diga como. A gente tem um questionário que a gente vai aplicar à criança, ajudado também pelo neurologista infantil, chegando a uma conclusão baseada em comportamento, que é inadequado, independente do local, seja em casa, na escola, etc. Isso é uma característica, reforçando isso. E, em identificando o problema, fazemos uma prova terapêutica. E o detalhe é, você não vai fazer um neuroléptico, um neuroinibidor para esse paciente. Você vai fazer um estimulante do sistema nervoso central. É isso. Uma Ritalina. Uma droga é como se fosse uma anfetamina também. Uma Ritalina, que estimula o funcionamento da parte frontal do sistema nervoso central, do cérebro, de maneira que a criança fica mais tranquila. Como disse mamãe uma vez, doutor, ele tem um momento Ritalina, ele fica tranquilo. E aí ele consegue se concentrar, fazer as tarefas e passar a poder ter um bom desempenho escolar. Lembrando que, para quem não tem o problema do TDAH, o uso da Ritalina não é recomendado. Inclusive, há uma relação com
maior tendência a, por exemplo, convulsões. Então, não usem Ritalina para estudar. A Ritalina tem o seu papel adequado, a sua eficácia no paciente com TDAH. Esse sim tem necessidade do uso da Ritalina quando há necessidade do estudo. Durante a aula, para fazer o dever de casa, para estudar para a prova. Até a próxima!